transforma o meu viver. Graça e paz, amada igreja. É sempre uma alegria, uma felicidade poder nos reunir na casa do Senhor, aonde a gente tem a certeza que a glória do Senhor enche esta casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham pela internet também, sejam todos muito bem-vindos. E nos reunamos como uma grande família da fé. Eu queria começar este culto ao nosso Deus orando o Salmo 61, que diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida, e para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-lo. Então, sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Pessoal, vamos entrando, quem está ali fora, vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos nos colocar diante do Senhor Todo-Poderoso. Nesse momento, eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores na nossa essência, mas estamos aqui confiantes que temos um Deus misericordioso e gracioso, que nos perdoa e nos recebe de braços abertos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, para louvar o Senhor. Como é bom, ó Pai, estarmos aqui. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Quantas vezes, ó Pai, nós falhamos por omissão, por deixar de falar o Teu nome. Quantas vezes nós pecamos por palavras desnecessárias de sair das nossas bocas. Quantas vezes magoamos o nosso irmão, a pessoa que nós amamos. Senhor Deus, perdoa as nossas falhas. Dá-nos, Senhor, um coração puro, limpo, para que dessa forma nós estejamos junto a Ti, ó Pai. Senhor Deus, esteja conosco, não somente durante esse culto, mas durante toda
a nossa vida durante toda essa semana. E assim nós oramos, ó Pai, te entregando este culto e esses louvores, em o nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus, como diz esse salmo lindo, então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Louvemos a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Lá em 1 Crônicas 29, tem dizendo bem assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores e Rei do nosso coração. Amém, igreja? E do meu coração seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco nos meus dias és minha canção. E do meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar és minha canção. E do meu coração seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias é minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Voltando para a Bíblia, lá em Romanos 3, tem dizendo bem assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça.
Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa graça, meus amigos, é sim, o maior presente que a gente pode ter ganhado de Deus, né? Jesus Cristo, que morreu por nós, pelos nossos pecados. E por isso hoje nós somos livres, somos libertos, estamos em Cristo. Amém? Insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Cordeiro de Deus, Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me Render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Como é bom louvar a Deus. E agora nós teremos oportunidade de louvar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem está nos visitando, não se sinta constrangido, é um dever e um privilégio dos membros desta igreja. Nós só queremos que você se constranja com o amor de Deus, mas se sentir no seu coração, fique à vontade também. Então, nós sabemos que muitas pessoas fazem isso por meio de transferência, mas é uma oportunidade didática, pedagógica, né, de louvarmos a Deus com um pouco do que Ele já tem, do muito que Ele tem nos dado. O reino de Deus, Ele precisa disso também para se expandir, e o principal é que nós glorificamos a Deus e louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Deixo aos pés
Hoje eu entrego a ti, toma o meu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o meu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Glória a Deus. Não tem como não sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. E como diz no livro de 2 Crônicas, Deus falando para Salomão e falando para nós hoje,
Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo do Senhor, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos a orações feitas neste lugar. Igreja, nós não podemos perder a oportunidade. Deus está aqui. Deus está dentro do nosso coração. Deus está no meio do seu povo, porque a sua palavra, ela diz que Ele habitou, Ele taberculou no meio do seu povo. Vamos nos colocar diante dEle, em oração contínua. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, pela oportunidade que nós temos de louvar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Multiplica, ó Pai, conforme a tua vontade, esses bens, que eles sejam, Senhor, esses recursos usados para a expansão do teu reino, para a proclamação do teu evangelho. Ilumina, ó Pai, as pessoas que vão gerir esses recursos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nada tem nos faltado, Senhor Deus. O Senhor tem sido um Deus gracioso, o Senhor tem sido um Deus misericordioso. Obrigado, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor Deus, olha agora para a tua igreja, olha agora, Senhor Deus, para os seus filhos que aqui estão. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Pai. O Senhor sabe as nossas necessidades. Então eu clamo a Ti, Senhor, manda o Teu Espírito Santo neste momento, Senhor. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, Senhor, restaurando saúde, dando paz, Senhor, nos lares que estão em atrito. Restaura relacionamentos, ó Pai. Senhor Deus, faz novas todas as coisas que necessitam ser feitas. Senhor, como o barro, como aquele pote de barro, Senhor, quebra, Pai, esta vida e refaz. A Tua palavra faz novas todas as coisas, Senhor Deus. Levanta, ó Pai, este irmão que está abatido. Levanta, Senhor Deus, para a honra e glória do Seu nome. Senhor, abençoa com discernimento as decisões dessa semana, Pai. Senhor Deus, esse seu filho, essa sua filha está colocando diante de Ti estas necessidades, Senhor. Olha para a Tua igreja com compaixão. Nós cremos que Tu podes tudo, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor é o Deus da vida, o Deus criador de todas as coisas. E nós cremos que o Senhor pode realizar milagres, e o Senhor está realizando milagres aqui, nesta noite, hoje, neste momento, ó Pai. E nós te agradecemos por isso. Senhor Deus, que nós estejamos sempre na Tua presença. Senhor, nos dê uma unção de ousadia, ó Pai, para que nós possamos levar o Teu nome para todas as pessoas com quem nós nos encontrarmos durante essa semana. Senhor Deus, que nós possamos proclamar sobre os telhados que o Senhor é o Rei, que Jesus Cristo é o Senhor, não apenas da nossa vida, mas é o Senhor do universo, é o Senhor de todas as coisas. E tudo está no seu controle, ó Pai, desde as coisas mais desesperadas
que nós estamos clamando, até as coisas que estão ocorrendo de vento em popa, tudo está no seu controle. A política do nosso país, toda a guerra mundial, tudo, a paz, tudo está sobre o teu controle, e nós confiamos em ti, Senhor, pois tu és um Deus onipotente. Nós te glorificamos, ó Pai. Esteja com a tua igreja. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Alguém nos visita na noite de hoje? Só levanta a mão. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, vocês também. Muito bem-vindos. Esta é a casa do Pai. Se sintam em casa definitivamente. Meus irmãos, antes de passar a palavra para o pastor Júlio, eu só queria dar um aviso para a igreja. Nós estamos planejando para, se tudo der certo, a partir de agosto, na última sexta-feira de cada mês, nós fazermos uma vigília de oração, né? Uma vigília dinâmica, uma vigília onde nós possamos orar, porque é isso que nós precisamos. E desde já eu conto com a oração dos irmãos para que isso tudo dê certo, e assim que nós formos avançando, a igreja vai se inteirando também. Deus abençoe. Amém. Queria convidar aqui, antes de começar a nossa mensagem, a nossa conversa aqui, eu vou convidar aqui a Cássia e o Gabriel e o Marcos, essa família. Depois eu vou chamar, então, as crianças para irem para o seu culto, né? O culto infantil. Mas antes disso, eu quero convidar essa família bendita de Deus aqui, que tem abençoado a nossa comunidade de fé. Cássia e Gabriel estão indo para São Paulo, se mudando para São Paulo, né? Nosso amigo Marcos vai ficar fazendo essa ponte aérea lá, cá. E eu queria que a igreja estivesse orando pela vida desses irmãos queridos, tá bom? Vão enfrentar uma nova jornada, uma nova caminhada, que Deus possa abençoá-los, guardá-los, e contem com a nossa comunidade de fé sempre. Marcos, nosso querido, vai ficar aqui e vai estar conosco também. Pode contar conosco, meu irmão, nessa caminhada. Eu queria convidar os presbíteros da nossa comunidade de fé para estarem aqui à frente. Nós vamos, então, pôr as mãos sobre a vida desses irmãos queridos, para que Deus dê a eles, os nossos presbíteros. Queria convidar a estarem aqui à frente. Queria convidar vocês, igreja, a ficarem em pé. E nós vamos orar por esses irmãos queridos. Vocês podiam ir mais para o centro aqui, para a gente pôr as mãos sobre vocês. A oração que Esdras fez para Deus foi: Senhor, que a nossa jornada seja em paz, tranquila. E uma das questões foi: mas por que você não pediu um exército para o rei? Para que o rei nunca tivesse no coração que o nosso Deus não pode nos guardar. E diz a palavra que Deus concedeu paz no caminho até eles chegarem em Jerusalém. E assim seja na vida de vocês, nessa família bendita. Vamos estender as mãos, igreja, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eu coloco a vida, ó Pai, da Cássia, do Gabriel, coloco a vida, Senhor Deus, do Marcos na Tua presença. Senhor, o Senhor os conhece, o Senhor sabe, ó Deus, ó Pai, dos anseios do coração dos Teus filhos. E nós oramos para que o Senhor dê a eles sabedoria, paz, dê a eles, ó Deus, um coração totalmente comprometido e quebrantado na Tua presença. Que eles vivam os Teus propósitos, tão somente os Teus propósitos. Leve-os em paz. E que seja a paz de Cristo, ó Deus, o hábito do coração dos Teus filhos. Que o Senhor derrame unção e graça, Senhor Deus. Poder sobre a vida deles, a autoridade do Senhor seja derramada sobre a vida, Deus, de cada um deles. E que essa família, Senhor Deus, possa, ó Pai, florescer. Ó Pai, em esperança, em graça, em misericórdia, em alegria,
em paz. Que a prosperidade do Senhor, ó Deus, a intimidade do Senhor acompanhe a vida dos teus filhos. Amém. Que assim como eles, ó Deus, têm sido bênção aqui, que eles sejam bênção em São Paulo, Deus vivo. E que eles sejam instrumentos do teu poder e da tua graça. Ó Pai, desde o Gabriel, Senhor Deus, o mais novo, ó Pai, a Cássia e o Marcos, que por onde os teus filhos caminharem, Senhor Deus, haja do Senhor, ó Pai, ó Deus, um intervir do Santo Espírito. Que, ó Deus, o Senhor os abençoe e os guarde. E que o Senhor faça resplandecer, ó Deus, o seu rosto sobre eles e dê a eles a tua paz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, viu? É isso aí, campeão. Deus te abençoe, velho. Tá? Queria aproveitar e convidar a Thay para estarem orando por nossas crianças. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, pelas nossas crianças, te pedir, Senhor Deus, por esse culto que teremos agora. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, a começar dos menores, Senhor Deus, e até todos os adultos que estão aqui cultuando o Senhor. Que o Senhor venha falar, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e fale conosco, Pai. Haja sobre nós, Senhor, sobre as nossas casas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como sempre fazemos, então, as crianças até 7 anos vão estar saindo aqui para um culto específico, e as crianças de 9, 10 anos vão pegar com a Gigi ali o material para participar do culto aqui. Deus abençoe. Queridos, graça e paz, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Quero dar as boas-vindas a você que nos visita, né? Em nome do nosso conselho, da nossa igreja, em nome do nosso pastor Josias, que não está aqui hoje, mas que com certeza nos acompanha aí pela internet. Que Deus possa, assim, abençoar a sua vida. Eu sei que o Eliandro já pediu para você levantar a mão, não quero te constranger de novo, mas pedir para que você que nos visita, levante a sua mão só para eu te conhecer. Estava de costa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus os abençoe profundamente, tá bom? Depois você vai receber aí um soquinho de mão. Tem alguns irmãos que são um pouquinho mais para frente, vão te dar um abraço, tá? Se você assim não achar ruim, tá bom? Que o Senhor Jesus lhe abençoe ricamente. Queridos, hoje nós vamos começar bem dentro desse espírito de uma cultura de oração. O Senhor Jesus nos colocou no coração esses dias para conversarmos sobre uma nova série de mensagens. E a série que eu quero inaugurar com os irmãos nessa noite tem o seguinte tema: Orações de Jesus, encontros preciosos entre o Filho e o Pai. E nos próximos domingos, pretendo conversar com os irmãos sobre os muitos encontros de Jesus com o Pai em oração. E nessa noite, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas capítulo 3, versos 21 a 23. E nós vamos falar sobre o seguinte tema do texto de hoje: orar é essencial. Lucas capítulo 3, versos 21 a 23, diz o seguinte: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz e disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Como eu disse, a nossa série vai falar sobre orações, as orações de Jesus. E o porquê Jesus levava tão a sério a oração. Porque a oração é algo tão importante para nós. E como eu disse para os irmãos, hoje eu quero que você saia daqui, nesta noite, com esta verdade: orar é essencial. A pergunta é: por que orar é essencial? E onde esse texto nos mostra a essencialidade da oração? E eu quero convidar os irmãos a ver comigo 4 verdades ou 4 lições preciosas que esse texto, esses 3 versículos que lemos, vão nos trazer. E a primeira resposta
com a primeira verdade. Por que orar é essencial? Porque a oração é um meio de graça. Jesus Cristo inicia o seu ministério conversando com o Pai. E o que seria um meio de graça, querido? Por que a oração seria um meio de graça? O meio de graça é todo o mecanismo que Deus deu ao seu povo para que nós tivéssemos cada vez mais intimidade com Ele, para que nós pudéssemos acessá-lo de forma mais íntima. A palavra de Deus é um meio de graça. A exposição da palavra é um meio de graça. A oração também é um meio de graça. C.S. Lewis vai dizer que a oração ela é tão essencial que ela é como uma catapulta que nos tira da nossa visão do mundo, de como nós vemos a nossa jornada, a nossa história, e nos leva à visão de Deus, para como Deus vê a nossa história e como Deus vê a nossa jornada. Jesus Cristo, ele aqui, como o versículo 23 termina dizendo o seguinte, era Jesus de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele está começando uma jornada. E o primeiro passo desta jornada é ser batizado por João Batista. Esse texto tem outros textos correlatos, como Mateus, Marcos, que são evangelhos que também falam sobre isso. Jesus Cristo vai até João Batista, seu primo. Talvez esse seja o primeiro e o único encontro de Jesus com João Batista. No Evangelho de João, João Batista anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele vê Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de Mateus, João diz, olha, e ainda no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Marcos, eles falam a mesma coisa, quando diz, olha, vem um depois de mim, eu batizo vocês com água. Perguntam para ele, você é o Cristo? Ele falou assim, de jeito nenhum. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele faz a referência de uma profecia de Isaías. Eu sou aquele que prepara as veredas, o caminho, para aquele que há de vir, para o Messias. E ele diz, eu não sou o Cristo, porque eu batizo somente com água. Mas virá aquele depois de mim, que tem muito mais autoridade do que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o contexto do capítulo que lemos, esses 3 versículos em que esse capítulo 3 está inserido, em que esses versículos estão inseridos no capítulo 3. E Cristo então vai até João Batista. O batismo de João era o batismo para o arrependimento dos pecadores. Mas Júlio, pastor, Jesus não tinha pecado. Jesus não era pecador. Por que então foi batizado por João Batista? E ele diz no Evangelho de Mateus para que se fosse aplicada a justiça de Deus. E ele então ora, porque ele sabe que aquele momento, quando ele entra na água, não é porque ele é um pecador. O texto diz, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Porque Jesus ali, ele espera todo o povo ser batizado, para entrar nas águas e ele representar todos os pecadores. Para tipificar que aquela água em que ele estava sendo imerso, muitos dos estudiosos dizem que a forma como ele foi então colocado foi como um sacerdote que estava sendo purificado. Ele mergulhava da cabeça aos pés, para que ao sair, ele saísse limpo. Mas ali Jesus Cristo estava falando que por meio do sangue dele, ele seria imerso no cálice da ira de Deus, e pela morte que ele passaria e venceria ao ressuscitar. Por isso ele sai da água, ele ressuscita, e ao ressuscitar então, ele limparia dos pecados de todo mundo. Ele ali mostra que ele vai tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele representará todos os demais pecadores que estavam à frente dele. O Santo de Deus fala neste momento do projeto redentivo, do qual a ele foi dado o propósito dele.
E ele sabe que ao iniciar este propósito de Deus, essa jornada em que ele dá início ali, esse ministério é um ministério que vai gerar nele dores, vai gerar nele lágrimas, vai gerar nele sofrimento, vai gerar nele muito trabalho. E ele então ora ao Senhor. Em Crônicas, quando o templo de Salomão é terminado, Salomão chega para Deus e diz: Senhor, ouve a minha oração, transforma este lugar num lugar onde vai ser atendido as orações. Transforma este lugar num lugar consagrado ao Senhor na tua casa. Deus diz para Salomão: Salomão, eu não habito em tenda, nem templo feito por mãos humanas, não. Esse lugar só vai ser considerado minha casa enquanto o povo que nela cultua estiver dobrado diante de mim. Aleluia. E o seu coração estiver na minha presença. Aleluia. E aí sim, eu ouvirei as orações feitas neste lugar. Eu atenderei o clamor que for feito neste lugar. Os sacrifícios, as ofertas neste lugar serão então recebidos por mim. O incenso queimado neste lugar chegará ao meu trono como aroma suave. Mas se o povo se desviar, eu vou transformar esta casa em chacota. Vou transformar em pó. Porque Deus realmente não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele habita plenamente no templo que Ele fez ser o seu templo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E Jesus Cristo, então, ora sabendo que o Pai ouvirá-lo. Ele ora sabendo que Deus, o seu Pai, irá caminhar com ele nesta jornada. Que o Deus que o chamou para esse propósito, o Deus que antes da fundação do mundo determinou, e Ele decidiu este projeto maravilhoso, a Trindade eterna, em que o Pai já tinha dito: Filho, você irá, em que o Filho disse: eu irei, meu Pai, em obediência para salvar os pecadores. Pecadores que nem existiam ainda. Para que nós entendamos que o pecado de Adão e Eva não pegaram Deus, os pecados deles não pegaram Deus de surpresa. Assim como os meus e os seus pecados não pegaram Deus de surpresa, porque Deus, o Eterno, decidiu perdoar os nossos pecados na eternidade e derramar sobre nós a sua graça e santidade, não para que nos tornemos libertinos, pessoas que usem isso para pecar, mas para que a graça seja o instrumento dele, para que nós possamos dizer não ao pecado. A desobediência dos nossos primeiros pais não travaram Deus, porque o plano de Deus já tinha sido desenhado na eternidade, está sendo efetuado agora, em que Cristo vai ao batismo para dizer: eu vou representar os próximos pecadores, os pecadores de todo o mundo. Onde Jesus Cristo ora e diz assim: Senhor, a oração para Jesus é essencial. Ele começa o ministério dele orando ao Pai. Ele começa o ministério dele dizendo para mim e para você: use da oração como meio de graça. Seja catapultado por meio da oração. Deixa a oração fazer com que você se torne realmente alguém íntimo de Deus. Por quê? E por que Jesus Cristo trata a oração como essencial? Não só como meio de graça, mas a oração é essencial porque ela faz com que o sobrenatural se revele. Quando oramos ao Senhor, o sobrenatural se torna palpável. Aleluia. O texto diz o seguinte: enquanto ele estava orando, o céu se abriu. É algo que todos viram. Não foi uma visão, um sonho. Foi algo real, o céu se abriu. E desceu então o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Quando nós oramos, o sobrenatural se revela.
como meio de graça Deus nos deu. Não é porque Deus não sabe o que você vai pedir, não é porque Deus não sabe o que você está querendo, mas Ele deu a oração para que você possa se dobrar diante dEle e dizer: Senhor, eu só dependo de Ti, então manifesta o Teu poder sobre nós, manifesta a Tua graça sobre nós, manifesta a Tua unção sobre nós. Quando oramos ao Senhor, o sobrenatural se revela. Quando oramos ao Senhor, nós vemos os milagres acontecerem. É a oração de Pedro em Atos capítulo 2 e 3 em diante. Logo depois que eles são perseguidos, que eles são açoitados, Pedro volta para a igreja e diz: olha, de forma contente, alegre, porque foi açoitado em nome de Jesus. Mas ele faz a seguinte oração: Senhor, revela o Teu Espírito sobre nós e nos dê sinais, prodígios e maravilhas, para que a gente possa pregar o Evangelho com poder. Querido, a oração move sim o sobrenatural. Naquela move Deus, naquela move a mão de Deus. Mas ela é um instrumento que Deus deu, ela é a chave que Deus deu para que portas dos céus sejam abertas e bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Para que eu e você saibamos também o que pedir ao Senhor. Para que nós saibamos como pedir ao Senhor. O porquê pedir ao Senhor. É onde nós vemos o Senhor, em nome de Jesus, libertar cativos das trevas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma possessão demoníaca, ou ser instrumento de Deus para que pessoas sejam libertadas de espíritos demoníacos. E muitas vezes, queridos, nós não queremos ver isso porque temos medo, e não cremos no poder que esse meio de graça tem em Cristo Jesus. Porque esse meio de graça, não é a oração pela oração, é a oração em Cristo Jesus. É a oração que o Filho nos ensina a termos, que o Filho pratica como essencial, esse encontro precioso de Cristo no batismo de João Batista, dele com o Pai, onde ele nos ensina que não existe nada neste mundo que atrapalhe os propósitos de Deus, porque quando nós não vemos com os olhos humanos, a oração nos transporta para os olhos da fé. Na oração nós dependemos de Deus e cremos que Deus se revela a nós. E cremos que Deus pode abrir portas em que nós não vemos portas abertas. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que abriu o Jordão, o mesmo Deus que enviou pão do céu, maná dos céus, o mesmo Deus que alimentou o seu povo, é o Deus que nós cremos, é o Deus que Cristo acessa em oração aqui, dizendo: Pai, o meu ministério começou, o Senhor é comigo, eu dependo do Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é comigo. Nós como igreja precisamos orar ao Senhor assim: Senhor, revela ao mundo que o Senhor é conosco. Revela ao mundo, Senhor, que o Senhor é conosco. Abre o céu, sacode a terra, faz algo, Senhor, mas revela ao mundo que o Senhor é conosco. E a terceira verdade que esse texto nos traz, a primeira é que orar é essencial porque ela é um meio de graça. Anota aí, criançada. Orar é essencial porque quando oramos, o sobrenatural se revela. Terceira verdade, orar é essencial, porque quando oramos, nós aprendemos que somos guiados pelo Espírito Santo. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Os estudiosos, quando eles vão falar sobre este versículo, eles vão dizer que há uma diferença entre a descida do Espírito sobre Jesus e a descida do Espírito sobre a igreja no Pentecoste. E ele diz aqui, que sobre Jesus, essa forma corpórea, não é que não seja o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, é a mesma unção, mas quando diz aqui, que o Espírito desce, ele desce de forma inteira e plena.
não como línguas de fogo, mas como uma forma completa, para revelar ali então o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para revelar a Trindade agindo por meio do seu poder e da sua graça em favor das nossas vidas. E o Espírito Santo desce sobre Jesus, como aquele que vai guiar plenamente o ministério de Cristo, como aquele do qual Jesus vai ser dependente total dele em tudo que ele fizer. Temos que lembrar que Filipenses capítulo 2 diz que, embora sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Não é que ele deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se da sua glória, e então ele se torna de forma humana, e ele é obediente. Obediente por meio de quem? Por meio do Santo Espírito. Porque a começar no Antigo Testamento, todo aquele que era chamado para uma ação de Deus na história, seja o rei, seja o sacerdote, o profeta, o juiz, ou qualquer um outro, que fosse um dos heróis da fé, o Espírito estava sobre ele, para que ele pudesse executar uma tarefa. E a mesma coisa acontece agora em Cristo Jesus. Para que Jesus possa executar o seu ministério, ele precisa ser dependente totalmente do Espírito Santo. E então o Espírito Santo desce sobre ele. E nós precisamos entender isso, queridos. Orar é essencial, por quê? Porque nós aprendemos que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Jesus Cristo diz: olha, eu vou subir aos céus, mas eu deixo com vocês o Paráclito. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito. E ao descer o Espírito sobre vocês, vocês serão guiados por Ele. Ele será então aquele que vai pastorear vocês. E é o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que aperfeiçoa as nossas orações. É Ele quem nos marca com seus dons. É Ele que nos alimenta com seu fruto. É Ele que nos protege com a sua armadura. E é por meio do Santo Espírito, queridos, que nós somos guiados como igreja. Nós só somos igreja porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós só somos igreja do Senhor. A vida de Cristo em nós está porque o Espírito Santo de Deus foi penhorado para nós, foi derramado sobre nossas vidas, e Ele nos marca, mano. Ele é a marca de Deus para que o mundo saiba que você e eu somos dele. Aleluia. E nós precisamos aprender a depender do Espírito, a ouvir o Espírito. Queridos, o Espírito Santo de Deus na Bíblia, ele nos revela algo que está marcado como relacionamento. Você vai ver a ira do Cordeiro, você vai ver a ira ali de Deus, mas você não vê a ira do Espírito, você vê a tristeza do Espírito. Porque o Espírito só é derramado àquele que é filho. O Espírito só é derramado àquele que foi marcado profundamente pela cruz de Cristo. A ira de Deus está sobre o ímpio. A ira de Deus está sobre o iníquo, mas a tristeza do Espírito está sobre o filho que é desobediente. E nós precisamos entender que é um relacionamento. Nós precisamos fazer com que o Espírito Santo seja o nosso melhor amigo. E como? Orando. Porque a oração é muito mais do que falar. A oração é muito mais do que repetir palavras. A oração é muito mais do que dizer para Deus somente o que eu quero, o que eu deixo de querer. A oração é viver um relacionamento íntimo, profundo e transformador com o Deus dos céus. E o Espírito Santo de Deus é esta pessoa na Trindade, que da Trindade nos dá, para que possamos então estar conectados com o amor, a graça, a paciência, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E é por meio do Santo Espírito, queridos, que eu e você vivemos. É por meio do Santo Espírito que eu e você executamos as nossas tarefas do dia a dia. Nós precisamos ser dependentes. Quando você ouvir, sabe quando você ouve aquela voz assim, ó, você está lembrando de fulano de tal? Liga para ele. Aí você fala assim, mas por que eu lembrei do nome de fulano de tal? Por que eu lembrei de ligar? Mas de onde surgiu isso? Lembra que você não está sozinho. Lembra que há o Espírito Santo de Deus que habita em você, que está dizendo, liga.
Liga. Sabe quando você está andando assim e de repente Deus coloca no seu coração e fala assim, está vendo aquela pessoa ali? Vai falar com ela. E você passa batido. Fala, não, isso é coisa do meu coração. Queridão, nunca é coisa do seu coração. Se é para pregar o evangelho, para abençoar a vida de alguém, nunca é coisa do seu coração. Porque o coração do homem é estupidamente corrompido. O coração do homem é estupidamente enganado e enganoso. O que está falando para você ser bênção, para você ser instrumento de transformação na vida de alguém, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. É Ele que aperfeiçoa o seu coração. Então não é o seu coração que está falando, não. É aquele que habita nele agora, que tem limpado o lixo do seu coração, que tem tirado os entulhos, os ídolos. E quando nós oramos, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, e aqui permissão, eu não estou querendo dizer que nós temos a possibilidade de dizermos não para Deus. O nosso não tem consequências. Mas porque não tem uma outra palavra que eu possa usar humana agora, em que você abre o seu coração e diz, olha, está cheio de entulho a minha alma, e eu não aguento mais viver dessa forma, eu preciso ser transformado. E é o Espírito Santo que esvazia seu coração. Você já teve aquele momento que você falou assim, cara, estou me sentindo vazio. Vamos abrir o confessionário aqui? Tem mais alguém, fora eu, que já sentiu isso aí? Vou levantar a minha mão. Amém, eu não sou doido sozinho. Amém. Você já sentiu assim, cara, eu estou vazio? Nesse momento, glorifique a Deus. Sabe por que você tem que glorificar a Deus? Porque se você está vazio é porque o Espírito Santo de Deus tirou os entulhos que estavam no seu coração, para que você entenda que no seu coração só cabe Cristo Jesus. Para que você veja que quando você está de coração vazio, você é um ninguém. O que nos leva à quarta verdade que esse texto nos traz. E a quarta verdade que esse texto nos traz, orar é essencial porque ele nos ajuda, ou porque ele nos faz reafirmar. A oração reafirma a nossa identidade. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essa expressão filho amado é um amor que é imensurável. Está ligado dentro de uma ideia, de uma fala que entende plenamente desse amor. Não é igual você quando namorava na adolescência. Adolescente, não namore. Se vai namorar, lá na faculdade, quando você já sabe pelo menos o caminho que você está trilhando. Tá? É a única hora que você pode ser desobediente ao seu pai. Seu pai pode dizer assim, não, você até pode namorar. Mas você diz, não, papai, eu vou ser desobediente ao senhor. Tá bom, mamãe, eu vou ser desobediente à senhora. Eu só vou namorar lá na faculdade quando eu souber qual o caminho que eu vou tomar. Tá bom? Mas eu fico vendo algumas... Como eu sou pastor de juventude, trabalho com adolescentes há muito tempo, aí pelo menos uns 20 anos. Né? Eu era adolescente há 20 anos atrás, só que não. Né? Já tinha saído. Eu vejo de vez em quando uns meninos assim, umas meninas... 12, 13 anos, falando, ele não sai da minha cabeça, ela não sai da minha cabeça. Eu falo perguntar assim para ele, é piolho? Do que você está falando? Porque se é piolho, a gente mata esse negócio aí. Porque não é possível que você está falando de namoro. E aí eu vejo, agora nessa era digital, então é melhor ainda, mano, porque as redes sociais revelam tanto que a pessoa já disse eu te amo. Ela está namorando uma menina aqui, juras de amor, eu te amo para todo sempre. Daqui 3 meses não tem uma foto dela no perfil dele. Nenhuma, secou tudo. Aí dá mais 2 meses, ele já está namorando outra, ou ela está namorando outro, dizendo do mesmo amor. Uma vez eu tive a coragem de perguntar,
O cara falou assim, mas você amava a outra desse jeito. Como é que você consegue amar isso aqui do mesmo jeito? Ela falou, não era amor. Ah, você respondeu certo, não era amor. Como não é amor? Isso que você tem sentido por essa também. Porque nós falamos sem entendermos o que é o amor. E Deus, que é amor, olha para o Filho dele. O Deus que ele sabe do que está falando, porque sabe de todas as coisas. É perfeito em pleno em tudo que ele faz e fala, em tudo que ele é. Ele diz, você é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É como quem disse, eu nunca tive tanta certeza da importância que você tem para mim e de quanto você é amado por mim. E a Bíblia diz que quando nós fomos adotados por meio de Cristo Jesus, quando Cristo Jesus nos libertou, nós nos tornamos filhos por adoção. O unigênito se transforma em primogênito. E quando nós fomos adotados, nós herdamos também, nós nos tornamos co-herdeiros dos benefícios de ser filho de Deus por meio de Cristo Jesus. E nós ouvimos também de Deus que nós somos filhos amados, em quem Ele tem prazer. Se o somos em Cristo. E a oração é esse instrumento que reafirma a nossa identidade. Porque quando nós temos esses encontros preciosos, quando nós vemos os encontros preciosos de Cristo com o Pai, nós somos desafiados a vivermos o mesmo tipo de encontro, vivemos na mesma intensidade de oração, para que esta mesma identidade seja reafirmada dia após dia. Quando você está abatido, quando você está feliz, quando você caiu, quando você está vitorioso, todos os dias, quando oramos ao Senhor, nós temos a nossa identidade de filhos amados reafirmada. E por isso, o texto diz que Jesus começa o ministério dele orando. Porque não vão ser os fariseus que vão mudar a visão de Jesus, que Jesus tem do Pai. Não vai ser a multidão que ovaciona, que bate palma, que puxa o saco de Jesus, que adula Jesus, que vai mudar o relacionamento de Jesus com o Pai. Não vai ser ele lavar os pés dos discípulos que vai mudar quem ele é diante do Pai. Não vai ser a cruz que vai mudar quem ele é diante do Pai, porque ele é o Filho amado em quem Deus tem prazer. A mesma coisa comigo e contigo em Cristo Jesus. Quando oramos, reafirmamos isso nos nossos corações e temos por meio do Santo Espírito essa reafirmação. Não é quem te persegue, não é quem te bajula, não são os seus pecados, a luta contra os seus pecados, não são as setas do inimigo, não é a voz do inimigo das nossas almas, não são os tapinhas nas costas das pessoas ao seu redor que vai mudar quem você é para o Pai e quem o Pai é para você. Porque a sua identidade é reafirmada nesse meio de graça que nos traz a viver um relacionamento. Então, quando oramos, o céu e a terra se tocam e nós, como filhos de Deus, acessamos o Pai em graça, em verdade, de forma sobrenatural. Orar é essencial, queridos, para todo aquele que vai começar uma jornada. Para você que nasceu de novo, você começou uma jornada rumo aos céus. Para você que nasceu de novo em Cristo Jesus, você começou uma nova jornada rumo ao lugar que Deus preparou para você. Mas até lá o teu caminho não vai ser fácil. Mas até lá você não vai ter moleza. Na luta, a gente diz o seguinte: aonde falta talento,
sobra lágrima, suor e sangue. E nós não fomos salvos pelas obras, porque a gente era bonzinho, porque a gente era o melhor. Nós fomos salvos pela graça. Não é um talento natural. Porque a nossa natureza era corrompida e decaída. E na nossa jornada, aquele que nos deu a salvação pela graça disse que nós precisamos mortificar a nossa carne. A oração é um instrumento de Deus para nos ajudar a matar o velho homem. A abandonar a nossa antiga identidade. Lutero disse, olha, quando eu fui ao batismo eu achei que o velho homem iria morrer. Mas eu me enganei. Esse infeliz sabe nadar. E todo dia eu tenho que matar ele afogado. Palavras de Lutero. Todos os dias eu preciso matar o velho homem. Todos os dias eu preciso dizer não, mas glória a Deus, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que podem orar ao Senhor, porque liberdade nas Escrituras nunca foi poder fazer tudo. Poder fazer tudo é anarquia. Liberdade nas Escrituras é você poder dizer não para aquilo que te escravizava, é dizer não para aquilo que machucava você, é dizer não para aquilo que trazia morte à sua vida. E quando nós oramos ao Senhor, nós afirmamos a nossa nova identidade em Cristo Jesus. A nossa nova identidade de filhos de Deus, amados. E dizemos ao velho homem todos os dias, você morreu, você não manda mais em mim. E queridos, o autor do livro, Por que Tardo o Avivamento, Leonard Ravenhill, ele vai dizer que os púlpitos, os seminários, estão cheios de falas bonitas, boa teologia, mas vazios do Espírito, porque nós abandonamos a oração. E quando a igreja abandona a oração, ela condena toda uma geração ao inferno. Quando a igreja abandona uma geração, ela diz para o mundo que não é bom ser chamado de filho amado de Deus. A oração é essencial, porque ela nos leva a viver esse propósito de Deus, como Jesus Cristo viveu. Porque diz que ele começou o seu ministério aos 30 anos, debaixo de oração, sendo batizado por João Batista, mas acima de tudo, sendo reafirmado como filho amado de Deus. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e a orar ao Senhor nesse momento. Pedir para que o Senhor possa mover o seu coração, para que o Senhor possa sacudir você para uma vida de oração que possa ser para você realmente um meio de graça, em que você possa experimentar o sobrenatural se revelando todos os dias na sua vida, em que você viva na dependência do Espírito Santo, sendo guiado por toda a trajetória que Deus te deu, para que você nunca se esqueça que você é filho de Deus, amado, e que por meio de Cristo Jesus, Ele tem prazer na sua vida. Santo Deus, tua igreja se encontra neste momento, de cabeça baixa e de corações, ó Deus, rendidos ao Senhor. Deus, gera em nós, Deus, um coração que deseja estar na tua presença, que deseja, Senhor Deus, buscar ao Senhor. Espírito Santo, que o nosso tempo contigo não sejam de minutos, mas seja todo o tempo para ti. Que a nossa vida seja completamente tua. Dá-nos, ó Deus, como teu povo, a alegria
de ouvirmos do Senhor o que o Senhor falou de Moisés, santo homem do Senhor, dos tempos antigos. Falo com Moisés como quem fala com um amigo. Espírito Santo, seja o nosso melhor amigo. Espírito Santo, fala com a tua igreja. Acessa os nossos corações. Tira a gente, Senhor Deus, do marasmo espiritual. Imprime nos nossos corações essa identidade maravilhosa de sermos chamados teus filhos, por meio de Cristo Jesus. Que a nossa jornada, a partir do novo nascimento, seja uma jornada marcada pela dependência do Espírito. Catapulta-nos, ó Deus, para que vejamos o mundo, a nossa história, a nossa geração com os teus olhos e não mais com os nossos. E que na jornada da nossa vida, Senhor Deus, nada nos tire do foco. Que, Senhor Deus, dependemos tão somente do Senhor, não do nosso braço, não do nosso esforço, mas do Senhor. Porque é no Senhor que nós temos a nossa identidade. É no Senhor que temos vida. Senhor, perdoa-nos pela miséria de tempo que temos dado a Ti. Perdoa-nos, ó Deus, pela mediocridade espiritual que temos vivido. E leva-nos, ó Deus, a um tempo novo, em que nós, ó Deus, seremos instrumentos do Senhor. Porque, Senhor Deus, ao estarmos com o Senhor vem nos afiando, para que sejamos um machado perfeito, uma ferramenta perfeita para a transformação, ó Deus, deste mundo, para a glória do Teu nome. E agora, povo santo de Deus, seja a maravilhosa graça de Cristo Jesus, seja o amor radical e pleno de Deus Pai, o Todo-Poderoso, seja a amizade, a companhia, os dons, o fruto e a armadura do Espírito sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo que adora e invoca o nome do Senhor por toda a terra. E o povo de Deus diz: amém. Querido, vá em paz, que o Senhor Jesus te abençoe. Só coisa boa na sua vida durante essa semana.